conversar com todos a respeito do nosso sistema, né? Agora a gente vai ter lives semanais aqui no para os nossos clientes, tá? Então vai ser pelo Teams. Então já aproveitem para quem não tem o aplicativo já baixar, porque é importante participar do treinamento, porque a gente entende que quanto mais mexer no sistema, quanto mais conhecimento tiver, melhor, né? Para poder administrar melhor a rotina de vocês, para poder colocar bem o escritório de vocês aqui no nosso sistema, tá? Antes da gente começar, eu queria passar alguns recadinhos para vocês, tá? Aproveitar que tá todo mundo aqui. Boa tarde para quem está chegando agora. Coloquem os nomes de vocês aqui no chat para irem se identificando, o nome do escritório, para a gente poder trocar uma ideia, tá? Fiquem à vontade também para colocar perguntas aqui. No final da apresentação a gente vai responder, tá? Eu vou deixar aqui também os nossos canais de atendimento. Então, queria deixar alguns recadinhos para vocês. O primeiro é esse, que a gente vai ter essas lives semanais, tá? Então, hoje vai ser a live de início do sistema, né? De configurações iniciais, de como fazer alguns trâmites básicos para vocês poderem colocar essa rotina no escritório de vocês, tá? Então, hoje é a primeira live, dia 8 vai ter outra, e assim por diante, tá? Vão ser todas as semanas, vai ser comigo, vai ser com os meus colegas aqui também, os gerentes de contas, né, que vocês devem conhecer também, a Carolina, o Rodrigo, a Fabiane. Então, a gente quer ter esse contato para poder ajudar vocês da melhor forma possível, tá? Espero que vocês gostem. Qualquer coisa, podem mandar aqui no chat, tá? Aqui, como eu disse, no final a gente vai responder as perguntas, tá? Vamos tentar responder todas. E aí, vocês podem ir mandando conforme acharem necessário, tá? Eu tô vendo que tá entrando bastante gente agora, isso é legal. E podem ir se identificando também, tá, pessoal? Para a gente saber o escritório de vocês, tudo certinho. Mas eu vou começar então, porque já se passou 5 minutinhos, tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, então. Acredito que vocês já estão vendo a minha tela, que é a nossa tela inicial, né? Eu vou fazer só o login aqui rapidinho. Gente, eu vou deixar aqui no chat também, tá? O nosso link é do grupo do WhatsApp, tá? Esse grupo, ele é um grupo feito com o nosso time de desenvolvimento, tá? E o nosso time de marketing. Então, os nossos clientes podem ter acesso, tá? Não se preocupem que não é aquele grupo que fica mandando mensagem o tempo todo, tá? É só para saber das novidades. Clientes que fazem parte do grupo por vezes tem algum desconto especial nas nossas novas funcionalidades, tá? Então é bem legal, porque daí vocês vão conseguir saber em primeira mão o que que a gente vai lançar, o que que já está pronto. Então eu vou deixar aqui o link para vocês entrarem, tá? E já vou começar aqui compartilhando a tela também. Só um minutinho. Não, mandei a foto errada. Só um minutinho. Esse é o link do grupo, tá? Aí, se vocês quiserem entrar, fiquem à vontade. Não é um grupo cheio de mensagem, podem ficar tranquilos quanto a isso. Pronto. Então tá, gente, vamos lá. Boa tarde, pessoal que está entrando. Sejam bem-vindos, tá? Nossa live de treinamento inicial hoje.
Tô esperando só mais uns minutinhos, tá? O pessoal tá entrando ainda, mas já vou começar aqui então, tá? Dúvidas podem colocar no chat, podem se identificar colocando o nome de vocês e o nome do escritório, para a gente saber quem é que está participando, tá? Bom, então tá, gente. O que que nós vamos aprender hoje, tá? Como eu disse para vocês, são as nossas configurações iniciais, tá? Aqui, como vocês bem sabem, é o nossa página principal, tá? O nosso coração, onde tudo vai acontecer. Então, eu costumo dizer sempre para os clientes, tá? A gente precisa colocar como rotina no escritório acessar o sistema. É de extrema importância acessar o sistema todo dia, sabe? Como se vocês fossem acessar as planilhas, os documentos de vocês no computador. É importante integrar tudo aqui para vocês pegarem costume, pegarem o hábito e também não perderem as informações, né? Afinal de contas, vocês contrataram o sistema, então quanto mais vocês usarem, melhor proveito vocês vão tirar dele, tá? Outro recado que eu quero deixar para vocês. Aqui nessa aba de suporte e novidades, vocês têm a opção de contato, tá? Aqui fica o nosso chat com o nosso suporte. Então, por exemplo, vocês estão utilizando o sistema aqui e aí surge uma dúvida de qualquer situação, tá? Não tem nenhuma situação específica. Surgiu uma dúvida, entre em contato com o nosso suporte, eles atendem das 8 às 6, tá? Em horário comercial, de segunda a sexta. É pelo chat, então vocês podem fazer esse contato para qualquer situação, tá? Aqui também tem a nossa central de ajuda, aonde nós temos vários links com vídeos explicando como que o sistema funciona, com vários artigos bem legais. Tem também a opção de últimas novidades, tá? Do que a gente lançou, o que já está disponível para vocês. Então é bem legal, tá? Qualquer dúvida, enquanto estiverem usando o sistema, só chamar o suporte aqui que o pessoal responde, tá? Outra coisa que eu quero deixar de recado para vocês é que já está disponível para teste, tá? De forma gratuita, o nosso chat GPT, aqui nesse botãozinho, tá? Então, a gente não vai falar dele hoje, mas eu quero deixar como recado para vocês testarem durante a semana, tá? E aí verem se vocês gostam, se faz sentido para a rotina de vocês também, tá? Então, aqui já está habilitado. Vocês têm um limite grátis, né? Se eu não me engano, são 7 ou 10 perguntas de forma gratuita para vocês testarem. Então, fiquem bem à vontade para usar bastante, tá? É bem legal. A gente tem recebido vários feedbacks positivos a respeito disso. Então, fiquem à vontade para usar, tá? Vamos lá, então. Bom, começando pela parte que é fundamental, tá? A gente precisa cadastrar no sistema os perfis e permissões, tá? Então, a gente vai vir aqui na engrenagem, em cadastros gerais, e aí a gente vai fazer esse cadastro de perfis e permissões, tá? O que que é isso? Aqui vocês vão poder selecionar o que que as pessoas do escritório vão poder ver e vão poder acessar ou editar, enfim, o que que cada pessoa vai ter acesso no sistema, tá? Então, por exemplo, aqui o sistema ele já traz pronto alguns grupos, tá? Grupos de administradores, eu tenho aqui um advogado correspondente, eu tenho aqui o controller, eu tenho o estagiário, eu tenho o meu financeiro, enfim, isso quem decide são vocês do escritório, tá? Se quiser utilizar esses que já estão prontos aqui, não tem problema, tá? Na hora de cadastrar lá a pessoa, a gente já coloca qual que é o perfil dela. Mas, por exemplo, se não tem aqui, vocês podem clicar em novo e aí vai abrir para vocês criar um novo perfil, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui teste, tá? E aí é muito importante, gente, vocês virem aqui, tá? E selecionar abinha por abinha, porque daí vocês vão ver o que que esse grupo aqui, esse perfil, né? Na verdade, esse perfil, ele vai poder ver. Então, por exemplo, eu tenho aqui no meu atendimento. No meu atendimento, quem faz parte desse perfil aqui, eles vão poder inserir atendimento, vão poder alterar, excluir ou só visualizar, tá? Então, vocês selecionam isso conforme a necessidade de vocês.
tá? A mesma coisa para o restante aqui dos módulos, tá? Então, é muito importante vocês virem aqui e selecionar, abrir quais são as opções que cada módulo vai trazer, tá? Então, isso aí vocês decidem conforme a necessidade do escritório. Feito isso, é só salvar, tá? É bem tranquilo, daí já fica salvo lá. Aqui eu vou cancelar porque não há necessidade, tá? Bom, fizeram isso, cadastraram perfis e permissões, viram o que o meu perfil de estagiário, por exemplo, pode acessar? Tudo certo? Perfeito. Então a gente vai vir aqui e nós vamos fazer o cadastro das pessoas, tá? De quem que vai usar o sistema. Então nós vamos vir aqui em usuários. Como que eu faço para cadastrar um usuário novo? A gente vem aqui na engrenagem, cadastros gerais, usuários, tá? Clicando aqui, eu vou vir em novo e vou cadastrar um novo usuário, né? De repente chegou um novo funcionário, um novo estagiário, um novo advogado, enfim. Aí eu venho aqui, coloco o e-mail dele, tá? Esse e-mail vai ser o que ele vai acessar, é o e-mail pessoal dele. Eu vou criar uma senha de pelo menos 6 caracteres, tá? Confirmo a senha. Posso colocar a opção para ele trocar no próximo acesso, tá? Não tem problema. Aqui eu vou colocar o nome, né, de quem que é essa pessoa. Então, por exemplo, eu vou colocar o meu aqui, tá? Se ela já estiver cadastrada no sistema, o sistema já vai me puxar, tá? Ele já puxa aqui e eu seleciono. Mas se, por exemplo, não tiver, eu posso clicar para cadastrar a pessoa, tá? Aí é só clicar aqui e aí a gente já cadastra na hora essa pessoa, tá? Aí coloca o nome dela já vem, que foi o que você preencheu, e se quiser colocar algo mais completo como CPF, telefone, e-mail, a gente tem essa opção aqui também, tá? Mas se não, se quiser cadastrar só o nome por hora, não tem problema também, tá? Aqui vai vir aquela parte do perfil que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, por exemplo, chegou a Gabriela, ela é do controller. Então, eu vou cadastrar o perfil dela aqui e aqui eu vou selecionar o perfil dela de controller. Ou seja, tudo que eu cadastrei lá no início, no perfil de controle, do que as pessoas que trabalham nesse setor podem fazer, editar ou excluir, já vai estar aqui, tá? Então, aí a gente já deixa selecionado aqui certinho. Ou se for um advogado, também seleciono aqui. Só é importante, né? Volto a comentar com vocês a questão de olhar cada módulo lá do início para poder saber e configurar certinho o que a pessoa desses perfis, né, vai poder fazer. Bom, uma dúvida que eu vejo seguido também, atendendo os meus clientes, é em relação a excluir algum usuário ou trocar, né, por conta da franquia. Porque, por exemplo, saiu aqui o Alisson e entrou a Ana. Eu quero tirar o Alisson da minha franquia, mas eu não estou conseguindo, porque diz que ele está vinculado a algum processo, algum andamento. Não tem problema, tá? Ao invés de excluir, a gente vai vir aqui e desabilitar, tá? Desabilitando, o Alisson, o usuário, ele já sai da franquia de vocês, tá? E aí vocês podem cadastrar outro usuário também tranquilamente, tá? Então, não necessariamente precisa excluir, só desabilitar. Bom, feito isso, a gente volta aqui. Se alguém tem alguma dúvida, gente, vão colocando no chat, tá? Eu não tô conseguindo ver por enquanto, mas aí no final eu coloco lá e vejo, e aí eu respondo vocês, tá? Mas podem ir colocando as dúvidas de vocês. Bom, aqui, pessoal, como vocês bem sabem, né, são os nossos contadores. Então, aqui tem o nosso contador de tarefa, o nosso contador de intimação, andamento, audiências e compromissos, tá? Só quero frisar a questão aqui do compromisso, que às vezes também é algo que surge como dúvida. O compromisso, gente, ele é algo pessoal mesmo, tá? Então, não tem relação com audiência e nem com tarefa. O compromisso é, por exemplo, se vocês precisam ir ao médico, ou se vocês precisam sair para algum compromisso profissional, ou enfim, marcar uma reunião do escritório, tudo entra aqui na aba no nosso contador de compromisso, tá? Porque às vezes os clientes confundem com audiências, então é importante a gente frisar isso, tá? Bom, feito isso, então a gente vai cadastrar as intimações.
tá? A intimação. Aqui também é um ponto bem interessante que eu quero passar para vocês, tá? Aqui a gente já tem, esse é o nosso ambiente teste, tá? Então já tem uma OAB aqui cadastrada, tudo certinho. Mas chegou um novo advogado, eu quero cadastrar a OAB dele para o sistema puxar, sem problemas, tá? A gente vai em nova captura. Aí aqui nós colocamos as informações que o sistema pede, tá? Então a gente coloca aqui, advogado, tem também a questão do termo de pesquisa, tá? Que o sistema também faz, e o número da OAB. Aí aqui eu seleciono qual que é o estado da OAB dele, tudo certinho, tá? E aí a gente vai salvar. Aqui como responsável fica ele, tá, o advogado. Se quiser colocar qual grupo de trabalho ele pertence, pode preencher também, tá? Mas não é uma informação obrigatória que o sistema pede para poder cadastrar. De obrigatório só tem aqui o responsável e também o nome, né, do advogado, o número da OAB, esses que tem o asterisco em vermelho, tá? Feito isso, é só salvar e aí leva em torno de 48 horas para o sistema já começar a capturar, tá? Uma questão que eu quero passar para vocês, gente, é a questão das intimações eletrônicas, tá? Porque o que que acontece? Alguns clientes, alguns tribunais, aliás, eles não publicam só no Diário Oficial ou no Diário Oficial. Eles publicam de forma online, né? Então, são as intimações eletrônicas que a gente chama. Então, isso é muito importante vocês cadastrarem, tá? Porque, por exemplo, se sai alguma intimação de um processo eletrônico que não vai ser divulgado no Diário Oficial, o sistema não vai puxar. Por quê? Porque a intimação eletrônica ela não está cadastrada, tá? Então, é muito importante fazer esse cadastro da intimação eletrônica. Eu vou deixar aqui para vocês o passo a passo também de como que faz, tá? Mas basicamente vocês vão colocar o login que vocês usam no tribunal, tá? Que geralmente é o CPF e a senha. E aí vocês configuram lá, tá? Mas isso é de extrema importância para que vocês façam isso e não deixem de perder nenhuma intimação, nenhuma outra informação que seja importante, tá? Feito isso, então, cadastraram as intimações, cadastraram os usuários e os perfis e permissões, a gente já deu um bom passo, tá? Então, é muito importante fazer isso para a gente poder deixar o sistema redondinho e funcionar da melhor forma possível, tá? Outra coisa que eu quero aproveitar e mostrar para vocês são os cadastros de processos, tá? A gente tem duas formas, que pode ser através das intimações que chegam, né, aqui nos contadores, ou através de um novo processo. E aí vocês podem colocar aqui em novo processo e selecionar o assunto desse processo, tá? Então, o sistema ele já vai trazer algumas sugestões para vocês, tá? Mas, por exemplo, se não tiver também, vocês podem cadastrar, tá? Aí ele vai puxar aqui dizendo que não tem nenhum registro encontrado. Aí a gente coloca aqui em adicionar e aí ele vai adicionar, tá? Que daí quando a gente for pesquisar de novo, ele vai puxar, tá? Então, é bom cadastrar, se não tiver, já cadastrar na hora, tá? Aqui a gente coloca quem que vai ser responsável por esse processo, tá? Então, por exemplo, vai ser a Ana. A Ana eu seleciono aqui, e aí depois, futuramente, se eu quiser tirar um relatório de todos os processos que a Ana está responsável, é possível sim, tá? Isso não é uma coisa que a gente vai ver hoje, mas é possível sim. E qualquer coisa vocês podem chamar no suporte também, como eu disse, tá? Mas só para vocês saberem. Então, aqui vai ficar quem que vai ser responsável por fazer a tarefa que vai vir nesse processo, enfim, responsável por todo o andamento que tiver nele, tá? E aí, depois, futuramente, se vocês precisarem de um relatório de todos os processos da Ana ou da pessoa responsável, tem como, tá? Aqui a gente vai colocar a numeração do processo e aqui a gente agenda a captura no tribunal, se for necessário, tá? Ai, Gabriela, mas o que que é isso?
Isso aqui, gente, nada mais é igual o push do tribunal, tá? Então, são os andamentos. É aquela franquia que vocês têm no sistema de vocês também, tá? Que são as capturas de andamentos. Então, por exemplo, qualquer andamento que esse processo tiver, qualquer informação, se vocês precisarem desse acompanhamento mais de perto, que a gente costuma dizer, então vocês vêm aqui e ativem o botãozinho para agendar a captura no tribunal, tá? É muito importante também. Aí vocês vão preencher aqui com o número do processo. Na verdade, já vem, tá? É porque como eu não botei, então ele não puxou. E ele vai puxar também automaticamente a instância. Se por acaso não tiver correto, tiver na segunda ou na primeira, vice-versa, é só colocar, trocar aqui que não tem problema nenhum, tá? Então, feito isso, ativei a minha captura, coloquei quem que vai ser responsável, coloquei o órgão. Aqui na pessoa também, a gente vai colocar quem que é o cliente de vocês, tá? Então, por exemplo, quem que está fazendo parte desse processo. Aí eu vou cadastrar aqui o meu cliente, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, é o José. Tá? Aí eu vou colocar qual que é a parte do envolvimento do José nesse processo. Aí eu tenho aqui as opções que o sistema puxa também, tá? Então tem várias opções para vocês colocarem aqui, e aí vocês colocam, ele é meu cliente, não é meu cliente, ele é meu cliente, mas eu quero adicionar também quem que está no processo, mas que não é o meu cliente também. Não tem problema, vocês podem adicionar quantas pessoas quiserem aqui, tá? É só colocar o nome da pessoa e o envolvimento. A mesma coisa se dá, gente, por exemplo, se não tiver aqui cadastrada a pessoa, tá? Então, por exemplo, se não tiver, a gente coloca o nome dela e aí já coloca em adicionar, tá? Então, fica tudo interligado para ser mais fácil, para vocês não precisarem sair dessa aba e voltar na aba lá para cadastrar as pessoas, enfim. Então, é isso, tá? Aí, feito isso, cadastrou o processo aqui, é só salvar que tá tudo certo, tá? E aí, pela intimação também é legal que se torna às vezes até mais fácil, né? Dependendo da situação. Então, por exemplo, vocês podem ver que às vezes no processo de vocês vão ter as tags pendente e processo não localizado, tá? Então, isso significa que a gente precisa tomar alguma ação. Então, chegando aqui nessa intimação, ela vai dizer que está pendente e que o processo não está localizado. Isso significa que a gente não cadastrou esse processo no sistema aqui ainda, tá? Então, o que que acontece? Eu vou vir aqui no teor da intimação, tá? E aí eu vou expandir, que eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Essas partes que ficam grifadas aqui em amarelo, quem faz isso é a nossa inteligência artificial, tá? Então, ela já seleciona as partes que ela entende que é mais importante e que fazem sentido, tá? Então, já para facilitar na leitura de vocês, a inteligência artificial já grifa algumas partes da intimação, tá? Tá tudo indo bem até aqui. Vocês podem comentando no chat, tá? Eu não tô conseguindo ver agora, mas aí depois eu vejo, tá? Mas podem comentando se tá tudo certo até aqui, ou se não, vão colocando as dúvidas de vocês, tá? Bom, então essa é uma intimação bem grande até. Então a gente pega o número do processo, tá? Que tá ali no início. Ó, a gente vai pegar o número do processo, copiar, isso para cadastrar, tá, gente? Daí nós vamos vir aqui em incluir processo, tá? Aí o assunto, mesma coisa, tá? Mesma coisa da outra vez. Vou selecionar qualquer um aqui, tá? O número do processo ele até já me puxou aqui, tá? Aí eu vou colocar a instância, primeira instância, e aí eu já seleciono aqui também o órgão, tá? Vou colocar qualquer um aqui de exemplo. Mesma situação, agendo a captura no tribunal para saber dos andamentos, preciso agendar. Então, tá, vou vir aqui e vou agendar, tá? Aí coloco o número, ele já vai atualizar com a instância e eu coloco agendar, tá? Mesma coisa em pessoa também, vou colocar aqui uma pessoa para a gente poder cadastrar esse processo. Vamos no Agenor de novo.
deixar ele aqui como autor, e aí eu vou pegar e vou salvar o processo, tá? Aí salvando, ele já vai sair a tagzinha de processo não localizado, tá? Por quê? Porque daí a gente já cadastrou o processo aqui, já tá tudo certinho. Ah, Gabriela, mas e o que é a tag dependente? Bom, a tag dependente significa que tem alguma informação que não está completa no processo, tá? Aí então depois tem que entrar com calma lá na pasta do processo e ver se ele está com o endereço preenchido, se ele está com o e-mail dele preenchido, enfim. Aí é bom quanto mais completo tiver, tá, pessoal, o processo, com todas as informações, isso é muito melhor para a gente depois tirar um relatório, para a gente depois usar os nossos modelos de documentos, porque daí ele já vai puxar tudo bem certinho, né? Tudo completo, e aí não precisa ficar preenchendo na hora, tá? Bom, feito isso, o processo ele já está cadastrado, tá? Ele já está aqui com as partes principais grifadas, enfim, eu quero criar uma tarefa nesse processo. Eu já posso vir nessa aba mesmo e criar uma tarefa, tá? Ele já vai me puxar esse PRO, gente, é o número do processo interno do sistema, tá? Não tem relação com o número do processo em si, é o número do processo que fica cadastrado dentro do sistema, para depois, se vocês quiserem puxar por ele, tem como, tá? Aí eu vou selecionar aqui também o meu tipo de tarefa, tá? Então eu vou colocar aqui, é um acompanhamento normal de processo, tá? Data base é a data de disponibilização da intimação. A data prevista é quando que eu quero que essa tarefa seja feita. Eu quero que ela seja feita, não sei, daqui a uma semana, por exemplo. Aí eu vou ir lá e vou colocar para o dia 10, tá? A data fatal é, como bem diz o nome, né? É a data que a gente não pode deixar passar. Então, eu posso vir aqui e trocar as datas, mexer nelas, não tem problema nenhum, tá? Aqui na descrição, se vocês quiserem colocar alguma coisa, pode colocar, né? Se vocês vão direcionar para alguém essa tarefa, então é só escrever aqui. E aqui, quem que vai ser responsável por essa tarefa, tá? Então, eu vou colocar de responsável o André, tá? E aqui já fica o perfil de vocês selecionados, tá? Ele fica automaticamente. Então, o meu perfil aqui, ele tá como novos colaboradores. Então, ele já puxou que eu também sou responsável, né? Porque eu tô criando essa tarefa. Mas não necessariamente eu preciso acompanhar essa tarefa. Então, é só eu desmarcar ali, tá? Aí eu quero deixar só o André como responsável, mas o André, ele faz parte do grupo criminal aqui no meu escritório. Então, eu quero que todos que façam parte do grupo criminal tenham acesso a essa tarefa, mesmo deixando o André como responsável, tá? Então, é só fazer assim. Eu também quero exibir no Kanban. Não sei se vocês viram também, tá? Mas o nosso módulo Kanban, ele está disponível para todos os clientes, não tem custo, tá? Então, vocês podem depois dar uma olhadinha ali. A gente não vai falar do Kanban hoje, mas é bem interessante, é uma visualização assim muito legal, moderna. Então, é interessante de vocês mexerem lá também para ver como é que funciona, tá? Aí, aqui, então, cadastrando a tarefa, eu posso selecionar a opção de exibir no Kanban ou não, tá? Aí é só desmarcar. Mais abaixo aqui também ele tem mais algumas opções para a gente colocar, né? Deixar o mais completo possível, se vocês quiserem. E aí é só exibir, é só selecionar o que vocês querem colocar aqui e salvar, tá? Mas aí então a gente fez o básico aqui, registrou a tarefa, tudo certinho. Posso mexer nessas datas aqui quantas vezes eu quiser, tá? Não tem problema. E salvar, tá, gente? Então, basicamente é isso, tá? No cadastro de processo. Tem também a nossa questão do peticionamento, mas também é outra coisa que a gente fala em outro momento. Hoje era mais a questão básica de configurações iniciais mesmo, tá? Para vocês terem essa ideia de
do que não pode faltar, né? Porque às vezes a gente contrata o sistema e pensa que, ou já vai vir preenchido, ou já vai vir cadastrado, e acaba deixando passar informações importantes, né? Então, hoje o nosso treinamento foi bem mais no sentido das configurações iniciais para vocês poderem mexerem no sistema certinho, se adaptarem a ele, né? Porque às vezes tem clientes que usam só de uma forma mais básica. E isso a gente acha que pode melhorar, né? Porque afinal de contas vocês estão investindo no sistema, a gente quer que vocês mexam na totalidade deles, né? Então, vocês podem ver que a gente tem o nosso módulo do financeiro, nosso módulo de modelos de documentos, que já traz bastante coisa pronta, tudo para poder facilitar para vocês também, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? O horário, ele não é de 1 hora, como foi ali na live, eu peço desculpas para vocês. Os nossos treinamentos não têm o sentido de ocupar muito tempo de vocês, tá? Então, eles sempre vão ser de 30 a 40 minutinhos, que é para não tomar esse tempo de vocês e a gente poder aproveitar o melhor possível dele também, tá? Então, coloquem aqui no chat o que vocês acharam e deixa eu ver, tem bastante pergunta aqui, né? Eu já vou ver e vou ir respondendo aqui para vocês verem, tá? Então, gente, essa reunião, esse treinamento foi gravado e aí vai ficar disponível também, tá? Eu espero que vocês voltem na próxima semana, vai ser bem legal, tá? Na próxima semana a gente já vai falar um pouquinho mais das capturas de andamentos e aí a gente vai dando esses pequenos passos para a gente poder atingir o sucesso de vocês juntos, tá? Contem conosco. É, tem bastante coisa. Legal, muito obrigada pela interação, tá, gente? Essa é a intenção do treinamento. Contem conosco. Terminando aqui, já vai ficar liberado o link da gravação, tá, Laura? Para quem entrou depois. Então, já vai ficar disponível. E é isso, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês, tá? Agradeço por terem interagido. Espero vocês na semana que vem novamente. Vai ser no mesmo horário, tá? 3 horas, dia 8. E vai ser no máximo, como eu disse, de 30 a 40 minutinhos para a gente não tomar muito a demanda de vocês, que a gente entende que é bem alta, tá? Espero ter ajudado no início e qualquer coisa podem entrar em contato conosco lá nos canais que eu mostrei para vocês, tá? No chat, enfim. Eu vou deixar aqui para vocês também os outros canais, porque o nosso suporte tem atendimento também, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado, gente. Agradeço demais a participação de vocês. Nos vemos na semana que vem. Deixo como tarefa de casa para vocês testarem o ChatGPT, que tá bem legal, tá? Testarem o Kanban, que também tá maravilhoso. E entrem em contato conosco sempre que precisarem, tá? Um grande abraço para vocês, uma boa tarde, um bom restinho de semana, tá bom? Tchau, tchau.